Olá! Eu sou o Anderson Mancera e esse é o Xiaomi Redmi Note 10 e esse é o Motorola Moto G30. Bom pessoal, estou aqui com esses dois celulares super badalados aí de 2021, né? Dois intermediários super procurados, né? O Redmi Note 10 e o Moto G30, cada um com as suas características. E nesse vídeo a gente vai fazer o comparativo desses dois modelos, né? Sendo que aqui eu tenho em mãos, do meu lado direito, o Redmi Note 10 versão 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, e aqui no Moto G30 eu tenho 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Os dois mais ou menos aí na faixa dos R$ 1.500. Esse aqui, como é a versão de 64 GB, eu paguei R$ 1.300 lá na Amazon. Vou deixar o link aí na descrição para você que quer comprar. E aqui o Moto G30 que a Motorola mandou pra gente, tá aí na faixa dos R$ 1.500, também tem link aí na descrição para você comprar. A primeira grande diferença que a gente repara aqui nos dois, claro, é o design, né? Você vê que o acabamento do Redmi Note 10 é todo brilhoso. Os dois são em plástico, tá? A traseira é em plástico, mas aqui no Redmi Note 10 ele é todo brilhoso, tá muito bonito. Eu particularmente achei que o design do Redmi Note 10 é muito mais sofisticado, muito mais elegante, bonito, fino também, né? A gente vai ver aqui a espessura. Olha só, os dois aparelhos têm uma espessura bem diferente, né? O Redmi Note 10 é bem mais fininho do que o Moto G30. Você vai comparar aqui, ó, vai colocar lado a lado, você vai ver, ó, como ele é mais fino, né? E também mais elegante, né? Acaba tendo uma pegada mais gostosa aqui o Redmi Note 10. As laterais aqui, ó, do Moto G30 são todas foscas, você tá vendo, né? Tudo bem fosco aqui, os botões também. E a traseira também tem um aspecto fosco, enquanto aqui no Redmi Note 10 tudo é muito brilhoso. A traseira tem esse efeito de luz, praticamente vidro, né? Apesar de ser plástico, tá com um aspecto muito parecido de vidro, tá muito bonito mesmo. Então, nesse quesito eu daria o ponto aqui pro Redmi Note 10, tá bem mais bonito aqui do que o modelo da Motorola. Olha só, o acabamento também aqui, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês. O acabamento do botão Power, que também é leitor de impressão digital, tá muito bacana, muito diferenciado de todos os outros celulares intermediários que a gente vê no mercado, porque ele não é afundado, ele fica aqui como uma superfície de toque mesmo. Tá muito bacana, ele tem até um pequeno volumezinho, então ele é um botão mesmo, não é aquela coisa afundada que a gente vê em outros aparelhos com leitor de impressão digital incorporado no botão Power. Então esse é um grande ponto aqui de destaque para a Xiaomi, ela realmente arrasou aqui nesse quesito, né? Fez um leitor de impressão digital muito diferenciado, um dos melhores que eu já usei, porque além dele ser super confortável, né, e ter esse design aqui com acabamento de primeira, ele também é muito eficiente, ele reconhece muito bem o dedo aqui, muito rapidinho, e desbloqueia a tela com muita precisão. Aqui no Moto G30 a gente tem o design mais tradicional da Motorola, que é com leitor de impressão digital centralizado aqui, né, incorporado na logo aqui da Motorola, que funciona bem também, não tive nenhum problema, ele é super rápido, mas, né, tem uma posição aqui mais tradicional, não parece tão moderno quanto aqui no Redmi Note 10. Né? Os botões aqui também, ó, são plásticos, mas tem um aspecto mais plástico, né, do que o do Redmi Note. A gente tem realmente no aparelho da Xiaomi um acabamento mais bonito. E para completar isso também, né, a gente está falando aqui de acabamento, falando de design, e aí você vê também que a questão, ó, do acabamento em torno da tela, deixa eu desbloquear aqui os dois aparelhos para a gente ver a tela ligada dos dois. E olha só, a primeira coisa que a gente tem, claro, a qualidade da tela, né? Desse lado aqui a gente tem uma Super AMOLED de 6,4 polegadas, e no Moto G30 a gente tem uma IPS, né, uma LCD IPS de 6,5 polegadas. Então é uma polegadinha, né, um pontinho a mais aqui para o Motorola, então a tela é um pouquinho maior, mas você acaba sentindo que a diferença não é tão grande, tá? Colocando lado a lado é uma diferença muito pequena, e ela acaba se justificando pelo conforto aqui que o Redmi Note 10 oferece, porque ele tem uma pegada muito melhor. Você vê que colocando lado a lado, olha só, a gente colocando aqui exatamente lado a lado, a gente vê que o Motorola é um aparelho maior, né? Apesar da diferença de tela ser mínima, ele acaba sendo um aparelho mais grandalhão, então ele não tem tanto conforto assim na pegada, né? Ele acaba sendo um aparelho mais difícil de você usar com uma mão só, por exemplo. Então ele é maiorzão, olha só a borda superior em cima da tela, como é mais grossa no Motorola. Aqui também, ó, a borda inferior, ali, ó, abaixo da tela, olha só como é mais grossa também no Motorola. Então você tem uma área útil de tela aqui muito melhor aproveitada no aparelho da Xiaomi, né? Porque realmente a gente tem muito mais borda aqui no aparelho da Motorola. Além de tudo, tem a questão do acabamento da câmera frontal, que aqui no Redmi Note 10 é só um buraquinho lá, ó, para a câmera frontal, mais moderno.
E lá no aparelho da Motorola, Moto G30, a gente tem aquela gota ali, né? Aquele note em forma de gota que ocupa bem mais espaço. Então, mais um ponto aqui também para o Redmi Note 10, né? A questão do acabamento da tela aqui, o entorno, essa borda, né? Esse queixo aqui que realmente é muito maior no Motorola, olha só a diferença, é bem fininho aqui, né? O queixo embaixo da tela do Redmi Note 10 e na Motorola ali é bem avantajado. Então é outro ponto aqui, porque esses fatores aqui, né, combinados, acabam dando uma pegada para o Redmi Note 10 muito boa, porque você tem pouca borda em volta da tela, a pegada dele é mais compacta, né, ele fica mais legal aqui na mão, você consegue usar ele melhor com uma mão só, enquanto aqui você tem um aparelho mais grosso, né, como eu já tinha dito, ele é mais grosso, um pouquinho mais pesado e também grandalhão, né? Então ele tem assim, ele é um pouco mais desajeitado na mão, mais difícil de usar com uma mão só, mais pesado, tem essa borda grande em cima, borda grande embaixo, então não é tão legal. Então esse ponto aqui também vai para o Redmi Note 10. Então, pelo menos em quesito de design e acabamento, a gente já coloca aqui como vencedor o Redmi Note 10 nesse comparativo. Além de tudo, claro, a tela, olha só, o ângulo de visão que a gente tem aqui no Redmi Note 10, olha só como é muito melhor o ângulo de visão da tela AMOLED, né, Super AMOLED aqui do Redmi Note 10, enquanto na tela LCD IPS aqui do Moto G30 a gente já perde bastante brilho e perde também as cores, olha só, a gente vai ficando com uma tela aqui mais acinzentada conforme vai inclinando os aparelhos e aí você vê que perde bastante brilho ali, olha só os ícones, né, o ícone ali do Chrome, por exemplo, como já está bem apagadinho ali no Moto G30, enquanto aqui no Redmi Note 10 está super aceso. Então, realmente, os ângulos de visão aqui eu não gostei, tá, do Moto G30. Achei que a tela, no geral, também tem uma experiência caidinha, não gostei muito, sabe? Ela é bem fraquinha, assim, em termos de brilho, resolução, os ângulos de visão. Você vê que as cores também não são tão chamativas. E aqui no Redmi Note 10, com essa tela Super AMOLED, realmente não há do que reclamar aqui. Eu gostei muito dessa tela, achei que a Xiaomi tomou uma decisão excelente aqui de trocar as telas tradicionalmente IPS, né, da linha Redmi Note aqui no Redmi Note 10, colocando finalmente uma tela Super AMOLED, foi um salto importantíssimo aqui para a linha. E aqui no Moto G30 a gente tem uma tela que é bem convencional, que não empolga, olha só aqui os ângulos de visão, o brilho. Em termos de brilho, assim, para o dia a dia, para você usar inclusive ao ar livre, não é ruim, tá? As duas telas oferecem um nível de brilho legal, mas é claro que aqui no Redmi Note 10 você vai ter um brilho, principalmente ao ar livre, né, no sol, muito superior aqui no AMOLED do Xiaomi. Bom, passando aqui desse quesito, né, a gente já viu que a tela também é outro item aqui que a Xiaomi leva, né, o Redmi Note 10 é muito superior, olha só. Passando desse item, a gente tem também aqui a questão do processamento. Vou abrir aqui um software que eu uso, né, um aplicativo que eu uso nos dois aparelhos, para a gente ver aqui as especificações. O aplicativo se chama Device Info. Aqui, ó, a gente tem as informações do hardware dos dois aparelhos e a gente vê aqui, ó, que o Xiaomi ele tem uma resolução maior na tela, né? Já começa aqui, ó, vamos lá, vou aproximar, ó, olha a resolução da tela aqui do Xiaomi, olha lá, 2400 por 1080 pixels, então é um painel, além de ser Super AMOLED, né, já vencer aqui em termos de qualidade, ele vence também em resolução, ele tem muito mais resolução, é um Super AMOLED Full HD Plus, então 2400 pixels por 1080 pixels contra aqui no Motorola a gente tem 1600 por 720 pixels, então realmente mais uma vez sai perdendo aqui o Motorola nesse quesito, na resolução da tela. Além disso, vamos aqui para o chip, olha só, em um aqui, né, no Redmi Note 10 a gente tem o Snapdragon 678, tá aí, 678, e aqui no Moto G30 a gente tem o 662. Então só nessa diferença aqui numérica, o 678 é muito superior. Ele já seria normalmente porque o 662 é uma repaginada no 660, né, no antigo 660 da Qualcomm, e aqui o 678 é uma repaginada no 675, que já era mais forte do que o 660. Então, apesar dos dois serem aqui, né, um remake, né, dos seus chips respectivos, os dois aqui tem uma diferença muito grande de performance, né? Aqui, ó, por exemplo, no Redmi Note 10 a gente tem aqui, ó, o clock máximo de dois, né, processadores aqui dedicados para o clock máximo aqui de 2,21 GHz. E aqui no Motorola a gente tem o clock máximo ali de 4 processadores dedicados a 2,02 GHz, então mais fraquinho aqui. Então a gente tem essa diferença, né? Além de tudo também a gente tem a GPU, né? A GPU aqui no Motorola é a GPU Adreno, vamos mostrar aqui, ó, Adreno 610, tá aqui, ó, Adreno 610, contra aqui no Xiaomi
a Adreno 612. Então, a gente já vem aqui, né, comparando vários aspectos, e aqui no hardware a gente já vê que também tem uma superioridade aqui do Redmi Note 10. Então, isso aí vai se refletir nos jogos. Vou mostrar imagens para vocês dos dois dispositivos rodando jogos, né, Genshin Impact, Asphalt 9 e também Call of Duty. Os dois rodam mais ou menos aí com a mesma qualidade, mesma velocidade, o mesmo desempenho, mas sim você vai ver aí uma grande diferença, principalmente em jogos mais exigentes, como por exemplo Sky, né, você vê uma performance melhor aqui no aparelho da Xiaomi por conta dessa GPU um pouquinho melhor, processador um pouquinho melhor, então acaba levando vantagem aqui também o aparelho da Xiaomi. E também no gerenciamento de memória, a gente tem aqui, né, o armazenamento mais moderno também no aparelho da Xiaomi. Aqui no Motorola, o padrão de armazenamento, né, de leitura e de escrita da memória de armazenamento é o Flash eMMC, que é mais antigo, tá aqui, ó, deixa eu aproximar para vocês verem. É o Flash eMMC. E aqui, ó, no Xiaomi, a gente tem aqui o padrão de flash, né, de memória de armazenamento flash, é o UFS. Então, o UFS é mais moderno, então você vai ter escrita e leitura de armazenamento mais rápida aqui no Xiaomi. Isso se reflete principalmente quando a gente usa a câmera, isso eu notei bastante usando a câmera dos dois, quando você vai tirar a foto, imediatamente já vai verificar como a foto se saiu. Você vê que rapidamente o Xiaomi já carrega aqui a galeria, porque ele lê, né, mais rápido aqui a memória de armazenamento do aparelho. Bom, vou falar também aqui da câmera. Os dois aparelhos têm câmeras parecidas, a diferença é que a câmera principal aqui do Moto G30 é de 64 megapixels contra 48 megapixels aqui no Xiaomi, só que o fato é que eu gostei muito mais das fotos que eu tirei com o Xiaomi. Eu vou mostrar aí para vocês vários exemplos aí na tela, estou aí passando para vocês, né? Vou botar lado a lado. E vocês vão reparar que as fotos do Redmi Note 10, apesar da câmera numericamente ser inferior, né, ter 48 megapixels contra 64 aqui do Moto G30, você vê que a câmera do Xiaomi tem um HDR melhor, tem também a definição melhor, né, principalmente em situações de boa luz, você vê que a definição das fotos está muito mais bacana, né, mais detalhada, as cores mais vibrantes, e aqui no Motorola a definição não é tão boa, acho que o processamento das imagens ainda peca um pouco, então você acaba vendo também essa superioridade, né? Mesmo que numericamente, né, você vai na loja e você vê, esse aqui, o Motorola tem 64 megapixels na câmera, né? E aqui o da Xiaomi é só 48, mas não, acaba que não importa esse número de megapixels, você vê que a câmera do Redmi Note 10 é muito mais competente, com um pós-processamento muito mais eficiente, uma lente de melhor qualidade, né? E você vê que o resultado geral é melhor, né? Tanto na câmera principal, quanto na ultra-wide e também na câmera macro. Vou mostrar aí um exemplo para vocês, ó, estão olhando aí na tela, olha só esse exemplo da foto com a câmera macro, né? A mesma foto que eu tirei com os dois aparelhos na câmera macro, como é muito mais definida a foto do Redmi Note 10. Então não se impressionem com números, tá? Muita gente aí liga para isso, mas não se impressionem. Não importa essa coisa, tem 108 megapixels a câmera, 64 megapixels, essa aqui tem só 48. Não vá por isso, porque principalmente o processador de imagem, né, o chip processador de imagem, além de tudo, é melhor aqui no Redmi Note 10. A gente não só tem um chip mais moderno da Qualcomm, né, o Snapdragon 678, que já vai ter um processador de imagem melhor do que o do 662 aqui do Motorola, como também a gente tem um sensor de imagem na câmera principal aqui no Redmi Note 10, que é da Sony, é o Sony MX582, então ele é bem superior também ao sensor da câmera aqui do Motorola Moto G30. Então nisso aí você já vê, né, uma grande diferença. Então a gente já teve aí praticamente, né, todos os quesitos vencidos pelo Redmi Note 10, ficou faltando a bateria. Bom, no dia a dia eu achei que a bateria dos dois são bem parecidas. Vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu procurar aqui o ícone de gerenciamento de bateria. Vamos lá, mostrar aqui para vocês. Aqui no Xiaomi a gente tem aqui esse gráfico, vou mostrar aqui o uso de bateria. Tá lá, ele tem esse gráfico aqui exibindo o uso da bateria. Estou aqui com 32 horas ativo e estou com 25% ainda liberado, ou seja, dá tranquilamente para você usar 2 dias inteiros aqui sem problema nenhum. Ó, joguei jogos aqui como Sky, né, e aí você vê que o consumo é bem tranquilo. Ó, em 30 minutos de jogo ele só custou aqui 7% de bateria. Já joguei o Genshin Impact aqui também no Xiaomi e ele também teve mais ou menos essa média, aí chegando a 10% em torno de 1 hora de jogo. Então
Não é um consumo alto, realmente o chipset da Qualcomm tem uma eficiência energética muito boa. E aqui também no Motorola, mesmo sendo um chipset mais simples, né, o 662, a gente também tem um consumo de bateria bem bacana. Vou mostrar aqui também detalhes de uso. Tá lá, vocês estão vendo aqui, eu tô com mais carga de bateria aqui, né, 64% no Motorola. Mas olha só, você vê aqui que a última carga dele foi 1 dia e 1 hora atrás, ou seja, ele já está 1 dia fora da tomada e ainda tem 64% de bateria. Eu diria que como o chip aqui do Redmi Note 10 é um pouquinho mais avançado, né, um pouquinho mais potente até, ele gasta só um pouquinho mais. Então, eu diria que nesse quesito o Motorola ele vence, mas vence por pouco. Só que por outro lado, a gente tem a questão do carregador. Então, vou pegar aqui, ó, só um minutinho, peraí, deixar os dois aqui, mostrar o carregador dos dois para a gente não ficar com dúvida. Prontinho, já voltei aqui com os dois carregadores para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o do Redmi Note 10, que é um carregador turbo de 33 watts de potência, tá aqui, ó, bem bacana, grandão, né? Então você vê que ele é muito poderoso. E aqui o da Motorola eu tenho esse carregador Turbo Power de 20 watts de potência. Então, apesar de eu achar que o Motorola leva uma pequena vantagem em termos de autonomia, né? Ele passa mais tempo longe da tomada, a duração de bateria é um pouquinho maior no Motorola, aqui a gente tem a questão do carregador que o Xiaomi vence, né? Realmente o carregador de 33 watts aqui do Redmi Note 10 é muito mais potente e carrega o dispositivo aí em torno de 1 hora, né? Muito mais rápido do que aqui o do Moto G30, que leva aí pouco mais de 1 hora e 40 até 2 horas, então realmente não dá para competir nesse quesito. Então, por um lado, a gente tem duração de bateria maior aqui no da Motorola, pouco maior, tá? Não muito maior, os dois aí ficam na casa dos 2 dias inteiros, sem precisar de recarga, mas a gente tem autonomia um pouquinho maior sim aqui no da Motorola, mas por outro lado, a gente tem aqui, né, o carregador bem mais potente aqui do Redmi Note 10, né, com 33 watts, carregando o dispositivo praticamente em apenas 1 hora. Então, fica aí meio que empatado esse quesito, né? Autonomia melhor no Motorola e carregador melhor no Xiaomi. A gente empata aí esse quesito, né, de autonomia, de duração de bateria e também de tempo de recarga. Bom, para finalizar aqui esse comparativo, a gente vai falar aqui também, antes de ir para o nosso último item, que é o item som, né, áudio, a gente vai falar rapidinho aqui da questão da tela de 90 Hz, tá? Ó, você vê aí, ó, que apesar da tela ser 90 Hz, ela dá umas engasgadinhas, porque o que acontece? O chipset aqui, né, o processador, o hardware do aparelho, ele não está muito adequado para essa tela 90 Hz. Então, acaba sendo um destaque, né, uma vantagem que de fato não é uma vantagem, porque apesar da tela ser 90 Hz, né, a tela IPS LCD aqui do Motorola, ter essa taxa de frequência mais alta, aqui no Redmi Note 10 a gente tem uma tela Super AMOLED com taxa tradicional, né, a taxa comum aí de frequência que a gente vê em todas as telas, de 60 Hz, então 60 Hz em um, 90 Hz no outro, só que eles acabam se igualando por quê? Né, aqui a gente tem um hardware que é um pouquinho mais fraco, então o chipset, né, o processador gráfico é um pouco mais fraco, então ele não consegue entregar, né, a fluidez que a gente espera aqui de uma tela com 90 Hz de taxa de atualização. Mas olha só, aqui ó, engasga, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Mostrando aqui na prática para vocês, ó, mesmo com a tela de 90 Hz, o Motorola aqui ó, dá suas engasgadinhas quando a gente está rolando aqui a timeline do Twitter, ó lá, dá pequenas engasgadinhas. Então o que adianta, né? Realmente, você tem um celular com tela de 90 Hz, mas você não consegue tirar proveito dele, porque o hardware dele não dá conta, né, de renderizar isso tudo aqui com a velocidade suficiente para entregar aquela fluidez toda que a gente esperava. E aqui por outro lado, no Redmi Note 10, apesar da tela ser uma tela tradicional, 60 Hz, a gente tem uma fluidez maior. Então, olha só, é muito louco mesmo, né? Olha só como aqui não engasga, ó. A gente rola aqui tudo com uma fluidez maior, ó, significativamente maior do que a do Motorola. Estou mostrando aqui para vocês na prática, aqui, ó, rolagem de tela sem engasgos no Redmi Note 10. E essa aqui é a versão de 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento interno, tá? Não é a mais poderosa. A gente tem uma outra versão aí com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno aqui do Redmi Note 10, que deve ter um desempenho até maior do que esse aqui, mas mesmo assim, mesmo essa versão aqui que é a mais barata, né, 464 GB, tá aqui ó, com uma fluidez muito bacana, né, mesmo a tela não sendo 90 Hz de taxa de atualização. E aqui por outro lado, ó, aqui ó, olha aqui, realmente ó, não tem, né, não tem como discordar disso aqui, né, de fatos a gente não discorda, olha só. Toda engasgadinha, né? A fluidez realmente não é o que a gente espera aqui de uma tela 90 Hz aqui no Moto G30.
Ah, eu acabei esquecendo de comentar aqui rapidamente a pontuação que os dois dispositivos alcançaram aqui no teste do AnTuTu Benchmark, né? Vou abrir aqui os dois, já fiz o teste previamente e tá lá, ó, aqui no Moto G30 a gente tem 193.089 pontos, né? Bem abaixo aí do que eu esperava. Eu até comentei isso aqui no meu vídeo lá de teste de desempenho do Moto G30, né? Fiquei um pouquinho decepcionado aqui com a pontuação do Moto G30, principalmente por conta da faixa de preço que ele está aí no mercado. E aqui no Redmi Note 10, 268.529 pontos, realmente muito maior, né? A gente tem realmente um chipset mais avançado aqui no Redmi Note 10 que vai entregar processamento de imagem melhor nas fotografias, vai entregar desempenho com game superior, vai entregar também uma fluidez melhor aí nas animações, né, no uso no dia a dia com os aplicativos. Então realmente é sempre importante você ver essas duas pontuações aqui para já ter uma ideia, né, de por que você deve comprar um dispositivo ou outro. Então é isso, assim, rapidamente eu quis falar aqui sobre esse quesito, mas esse ainda não é o nosso último item. O último item aqui desse comparativo é o áudio, né? A gente tem dois áudios aqui diferentes, né? Aqui a gente tem um alto-falante único no Moto G30, aqui na parte inferior do dispositivo. É um alto-falante bom, tá? Bem ok, tem um som até bem encorpado, com um pouquinho de grave e tal, bem assim, dentro do que a gente espera da Motorola. A Motorola costuma entregar alto-falantes bem bacanas. E aqui no Redmi Note 10, o que a gente tem são dois alto-falantes, um aqui na parte inferior, tá aqui, ó, mostrando para vocês, dois alto-falantes, um aqui na parte inferior, um na parte superior. Mas atenção, não é um som estéreo, tá? É um som duplo mono. Então a gente tem dois alto-falantes que reproduzem aí som mono, né? Dá aquela sensação de som estéreo, mas não é exatamente um som estéreo. Então, assim, é bom, tá? Mas ao mesmo tempo não é tão bom quanto o que a gente esperaria, né? Por ter dois alto-falantes, achar que é estéreo. Não é estéreo, não é tão envolvente, não tem aquele grave encorpado, então fica devendo um pouquinho. E aqui na Motorola, apesar de ser um alto-falante só, o som tem sim um pouquinho mais de graves do que o do Redmi Note 10. Então aqui nesse quesito, eu daria o ponto para a Motorola, porque apesar de ter feito aqui apenas um alto-falante, é um alto-falante muito bom, muito potente, com graves, com um som mais encorpado. E aqui no Redmi Note 10, apesar de ser esse alto-falante duplo, ficou devendo realmente em termos de qualidade. Quando você coloca no volume aqui máximo, ele fica um pouquinho mais estridente, então realmente decepcionou um pouquinho aqui o som do Redmi Note 10, principalmente pelo fato dele fazer muita propaganda, né? Divulgar o fato dos alto-falantes duplos, então você fica esperando muito e na realidade não é tudo isso que o aparelho entrega. Então é isso, pessoal, esse foi o meu comparativo aqui do Redmi Note 10 da Xiaomi com o Moto G30 da Motorola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe, é claro, de se inscrever no canal para estar sempre ligadinho nas nossas novidades. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!